Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, a relevância da palavra de Deus se manifesta em duas situações. A primeira é que ela é para hoje, Amém, Jesus. para aqui e agora. Os ensinos da palavra de Deus não são para uma perspectiva futura. Quando eu tiver tanto tempo de cristianismo, então eu vou observar o que a Bíblia me ensinou ao longo desse período para obedecer. Não. A relevância da palavra de Deus é na sua contemporaneidade, no cotidiano da vida de cada um da gente. Portanto, o que a palavra de Deus ensina é para eu e você atentarmos e para eu e você pô-los em prática aqui e agora. Amém. Não amanhã. A palavra de Deus, ela é relevante porque ela afeta comportamento, ela afeta atitudes. Enquanto as outras religiões se preocupam muito com a transmissão de conhecimento, que muitas das vezes se prendem ou se aplicam a apenas uma assimilação intelectual. Aprendi. A palavra de Deus visa que essa aquisição intelectual produza no coração da gente mudanças de postura, de atitude, de conduta. Então não dá para a gente olhar para a palavra de Deus e descaracterizá-la de nossa vida, desqualificá-la de nossa prática. Foi ótimo o sermão, foi ótimo o estudo, foi muito bom o curso teológico que eu fiz, mas se aquilo não tiver uma aplicabilidade na vida, de nada vale. Tanto que há dois autores que me vêm à mente agora que estavam preocupados com isso. Um deles é Jesus mesmo. Ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a alguém que edificou uma casa sobre a rocha. Quando os problemas e as adversidades vêm, essa pessoa que está praticando a minha palavra está firmada em mim, sua rocha, e aí essa pessoa vai encarar os desafios, vai encarar as adversidades, vai encarar os problemas sob outra perspectiva, sob a perspectiva da esperança e da confiança em mim. Aleluia. Tiago vai falar também isso, dizendo que a gente não deve ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então eu quero animar o seu coração, e nesse animar e encorajar o seu coração, em nome de Jesus, fique atento por esse breve tempo que a gente vai ter, fique atento para o que a palavra de Deus vai falar ao seu coração, porque o desejo nosso, meu e seu, é que ouvindo-a e aprendendo-a, mais uma vez, quem sabe reaprendendo-a, a gente saia daqui para colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Pastor Flávio já vem pregando algumas vezes sobre esse sermão da montanha ou sermão do monte. Também chamado
o sermão das bem-aventuranças. Eu estou pertinho de terminar, já estou na penúltima bem-aventurança. E essa penúltima bem-aventurança, ela nos fala de ser pacificador. Que eu já comecei domingo a falar sobre ela. Hoje é o segundo sermão, e domingo que vem, se Deus permitir, nós concluímos. E eu quero lembrar a igreja que ser pacificador, segundo o texto original bíblico, é ser um fazedor de paz. Ser pacificador é alguém que, em meio a uma situação de conflito, intervém para trazer quietude, para trazer tranquilidade, para trazer bem-estar naquela situação conflituosa que estava acontecendo. Esse é um pacificador. Mas domingo eu fiz a seguinte provocação: nós não podemos ser pacificador, ou seja, fazedor de uma paz, ponte de construção de paz, se não conhecermos a paz. A paz que vai produzir calma, tranquilidade, quietude, bem-estar no coração das pessoas que estão vivendo situações conflituosas, agonizantes e aflitivas da vida. Essa foi a provocação de domingo. O homem precisa estar em paz com Deus. Porque se ele não estiver em paz com Deus, ele é um guerreiro em potencial contra aquele que é a paz. Daí eu não posso ser fazedor de paz se eu não estou em paz com aquele que é a paz. Quando Jesus disse assim: eu lhes deixo a minha paz eu dou a vocês. Eu vou fazer de novo a ilustração. Jesus não estava dizendo que ele ia pegar algo dele e dar para a gente. A expressão inspirativa desse texto de Jesus não é assim: vamos orar pela paz de Cristo, para que a paz de Cristo desça para a gente. Não. O tempo todo, cuidado agora, a inspiração da pregação de Jesus é: eu quero que vocês tenham comigo uma relação de amigos. Glória a Jesus. E nessa relação de amigos, e nessa relação de comunhão que vai haver, e que eu desejo que haja entre vocês e eu, Jesus Cristo, eu vou todo e completo proporcionar a vocês tudo que eu sou. E como eu sou a paz, eu em vocês e em comunhão com vocês apaziguarei o coração de vocês. Aleluia. Portanto, eu e você não devemos ir atrás de Cristo para obter algo dele. No caso específico de hoje à noite, a paz. Mas irmos a Cristo para dizer assim a Ele: dá-me tu todo. Eu te quero todo, como pessoa, como Senhor, como Deus da minha vida. E aí, quando nós o buscamos, em primeiro lugar, as demais coisas, inclusive a paz. Glória a Deus. O homem precisa estar em paz com Deus para ser um fazedor de paz. E fazedor de que paz? Da paz de Deus. Porque as pessoas que não têm Deus estão em guerra consigo mesmas
estão em guerra com Deus e estão em guerra com os outros. Tiago diz que as contendas que ocorrem entre as pessoas se devem ao coração delas. As guerras e contendas que há entre as pessoas é porque o coração delas não desfruta da paz que a presença de Cristo produz. Então elas são, por natureza, por não terem a paz de Deus, guerreiras, briguentas, bélicas ou beligerantes, e querem o seu direito a qualquer custo, e são capazes de dizimar quem quer que seja, contanto que elas prevaleçam. Mas a palavra de Jesus é outra. Ele está dizendo assim: bem-aventurados os fazedores da paz, Glória a Deus. da minha paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. Cuidado agora com o joguinho que eu vou fazer aqui. Quem é o Filho de Deus primogênito? Jesus Cristo. Isaías o apresenta como o príncipe da paz. Ele disse: eu lhes dou a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Então sabe o que Jesus mesmo está dizendo? Ele está dizendo assim: os pacificadores, os que vão construir pontes entre pessoas, a partir de mim, serão chamados filhos de Deus, como eu sou. Amém, Jesus. Como eu sou. Assim como eu sou filho de Deus, primogênito, gerado por Deus no útero de uma mulher, e Deus, o meu Pai, tornou-me príncipe da paz. Vocês, meus discípulos, que levam a sério uma vida de comunhão comigo, serão também, por serem fazedores da paz, chamados filhos de Deus, como eu sou. Glória a Deus. Entendam que esse como eu sou é o pastor Flávio quem está reforçando. Não está no texto original. Essa é a primeira premissa de hoje à noite. Essa é a primeira ideia que eu quero deixar já atendo reforçado domingo passado. Para ser pacificador, nós precisamos estar unidos a Deus e não separados dele, como muitos e muitos ainda estão, e por conta disso não têm paz com ele e não podem sentir a paz dele, porque estão longe dele, que é a paz. Amém, Jesus. Eu quero encerrar esse sermão falando do segundo ponto: a necessidade de a gente estar em paz com os outros. Amém. A Bíblia nos mostra claramente que o homem não está separado apenas de Deus por causa de seus pecados, precisando então de Cristo para reconciliar-se com Deus. Daí o apóstolo Paulo dizer que somente Cristo é o mediador entre os homens e Deus. Somente Cristo. Somente Cristo nos dá acesso à presença de Deus livre e desembaraçadamente. E somente Cristo pode produzir essa paz. Cuidado agora. Uma vez Karina, tendo Cristo no coração e provado dessa paz que somente Cristo concede ao se receber a presença dele na vida, eu e qualquer um de vocês saímos para nossos relacionamentos para pacificarmos
para sermos propagadores dessa paz. Daí o desafio de hoje à noite em sermos pacificadores significa, em primeiro lugar, que eu não vou detalhar porque já trabalhei isso domingo passado. Precisamos proclamar às pessoas que ainda não conhecem a Cristo que elas precisam da paz de Cristo para poderem estar em paz com Deus, e elas só poderão desfrutar da paz de Deus, da paz de Cristo, se tiverem os seus pecados perdoados pelo sangue derramado lá no Calvário, por amor a mim, a você e por amor a elas. Amém, Jesus. Quando as pessoas entendem isso, quando elas compreendem essa verdade, a paz de Deus se instala no coração delas e elas não são mais inimigas de Deus, elas não são mais guerreiras contra Deus, elas não mais afrontam a Deus, porque os seus pecados estão agora perdoados, e de inimigas elas passam a ser chamadas de amigas, e por adoção, mediante a fé em Cristo, elas passam a ser filhas de Deus. Amém. Ok, uma vez isso ocorrendo, essa pessoa então é chamada para pacificar. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Eu espero você. Efésios 4, eu sei que muitos têm Bíblia digital, é bem facilzinho. Outros têm Bíblia impressa, como eu. Mas vamos para Efésios, capítulo 4. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Efésios, capítulo 4. Ponha seus olhos nesse texto, no verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam, Efésios 4, estou no verso 2 agora, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. O primeiro pastor dessa igreja foi Paulo, o pastor que afundou. Não afundou a igreja, o pastor que a constituiu, que a consolidou. Ele ficou por 3 anos. Depois veio Timóteo. E depois foi João. Então era uma igreja, assim, teologicamente, muito bem instruída, muito bem ensinada. E aqui Paulo está dizendo, no verso 3, cuidado agora. Se puder, volte para lá. Efésios 4:3. Na minha versão, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olhe para mim um pouquinho. O plano de Deus é que os que têm paz com Ele vivam em paz. Aleluia. Uns com os outros. Glória a Deus. Na comunhão da igreja. Amém. Eu só quero falar hoje sobre isso. Porque Paulo está falando a uma igreja. Verdade. Porque se você e eu entendermos a necessidade de nos esforçarmos para que vivamos em paz, na unidade do Espírito, vinculados pela paz, então será redundante, será desnecessário eu dizer a você, quanto mais somos de fora. Irmãos, unidade não aparece por si só.
Não é por pregações do pastor Flávio, ou do pastor Salomão, ou do pastor Randy, ou do pastor Marcos, ou do pastor Américo, ou do pastor William, ou quaisquer outros pastores que passem por aqui. A unidade, cuidado agora, é algo que é preciso ser cultivado e pelo qual devemos trabalhar. Glória a Deus. A inspiração, Tonho, de Efésios 4 é essa: esforcem-se. Ele não está dizendo assim, orem pela paz entre vocês. Agora continuem falando mal uns dos outros. Não tem problema nenhum. Ele não está dizendo assim, clamem a Deus que lhes constituiu para que haja unidade no relacionamento de vocês, mas não se preocupem em serem dóceis, amáveis. Podem continuar hostis e distratantes nos relacionamentos de vocês. Não tem problema nenhum. Não. O espírito do texto é: uma vez que eu gozei da paz com Deus, eu sou fazedor de paz com os meus irmãos, Glória a Deus. que também já provaram da paz com Deus. Então, como eu dizer que eu tenho a paz de Deus no coração, mas eu sou um fazedor de contendas, um fazedor de intrigas? Irmãos, somos diferentes. Eu lamento muito, porque eu já vivenciei diferenças, já presenciei diferenças tão bobas, tão secundárias, que levaram pessoas a se afastarem permanentemente umas das outras. Eu já vi pessoas, por exemplo, se dividindo em função da posição do fogão na cozinha da igreja. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Paulo diz assim: é muito maior o que nos une, um corpo, um espírito, uma mesma esperança, um só Senhor, uma fé, um batismo, o mesmo Deus. Mas a gente está brigando por causa da posição do fogão na cozinha. Pela cor da igreja. Eu já pedi que aqui fosse um laranja, mas vocês mantêm isso ainda, branco neve. Eu estou assim trazendo exemplos bem bobos, bem simples. Não é para ultrajar a capacidade intelectual de vocês que me ouvem, mas é porque é o que eu já vi acontecer. Pessoas brigando nas igrejas porque perderam a eleição para ser secretário do coral. Perdeu a eleição para ser secretário do coral. Então agora essa igreja disse que não precisa mais de mim, estou indo embora. Não é assim. Bom, a primeira aplicação dessa noite é: você sabe apreciar as pessoas que são diferentes de você? Você já pensou no fato de que é na diversidade que Deus promove a sua unidade? Você já pensou no princípio da complementariedade, ou seja, a diversidade, em vez de nos afastar, nos complementa? Porque naquilo que o Samuca não é tão qualificado, Deus deu a Carlos. É verdade. E naquilo que Carlos não é tão qualificado quanto a talentos e dons espirituais, Deus deu a Samuca. E aí Deus coloca Samuca, Carlos, Salomão, Serginho, Luana, o Raimundo, o Arthur, coloca todos nós numa mesma comunidade para que a gente vá se complementando. Glória a Deus. Naquilo que tu és fraco, o outro é forte. Naquilo que tu és forte, tu vais fortalecer o fraco. Verdade. Paulo, com um coração assim de pastor, ele diz assim: façam todo esforço
esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, não se assuste com o que esse pastor vai dizer, mas é obrigação da gente preservar a paz que Deus proporcionou mediante o sangue de Cristo. Onde há contenda, ciúme e discórdia, não se usufrui do benefício da paz divina. É impossível ao homem ter paz com Deus sem vivenciar os frutos dessa paz em seus relacionamentos interpessoais. Vamos para o último texto de hoje, Mateus 18. Mateus 18. Verso 12. Mateus 18, verso 12. Acompanhe. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Olhe para mim. Eu quero pegar esse texto e encerrar esse momento conosco de reflexão sobre a palavra, de pensar biblicamente, como temos feito todos os domingos, deixando para vocês as ideias desse texto sobre como devemos ser pacificadores quando vivenciarmos conflitos entre nós. A primeira providência, você pode voltar um pouquinho, são só 2 providências, para você não achar que são muitas, são só 2. A primeira providência diante de um conflito está no verso 15. Mateus 18, 15. A primeira providência está aí. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Amém. Olha para mim só um pouquinho agora. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus não está dizendo isso ao ofensor. Jesus está dizendo isso àquele que foi ofendido, àquele que foi magoado, àquele que foi ferido por outro irmão da igreja. Eu não sei se você percebe essa matemática de Jesus, como é uma engenharia que fere quaisquer possibilidades de compreensão das ciências humanas de nossa época. Tipo assim, te ofenderam? Que ele venha.
Você, mulher, foi ofendida, ainda vai até o marido que te ofendeu, louca. Ele é que tem que vir. Não. Jesus está dizendo outra coisa. Glória a Deus. Jesus está dizendo assim: o ofendido deve dar o primeiro passo. Amém. Primeiro, ir ao encontro do ofensor. E com a rede de televisão junto. O texto diz claramente como? A sós. Tu e ele. Tu e ele. Palavra de Deus. Altamente prática para a minha vida e para a sua vida. A partir de agora, já e por toda a nossa vida. Vai àquele que te ofendeu. O ofendido, não é o ofensor. Jesus está dizendo assim ao ofendido: não fique aguardando que aquele que lhe ofendeu reconheça a ofensa que praticou e confesse sua culpa. Vá a ele logo, homem. Glória a Deus. Afinal, você é um fazedor da paz. Jesus está dizendo assim: não permaneça afastado dele, até que o culpado, ele, veja o erro do seu procedimento. Jesus está dizendo assim: o ofendido dirija-se ao ofensor e, em particular, mostre-lhe o erro que ele cometeu com você. Se ele te ouvir, você ganhou o seu erro. Glória a Deus. Você foi um fazedor da paz. Você foi um pacificador. Sabe que isso favorece, irmãos? Evita escândalo na igreja. Evita formação de grupos que apoiam A, que apoiam B, que apoiam C, que apoiam D. Porque eu resolvi o meu problema com Samuca, eu e ele. Glória a Jesus. Ninguém da igreja sabe. Mas ele cometeu um erro comigo, ou eu cometi um erro com ele. E aí, visando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, eu procuro Samuel e digo: Samuel, você falou aquilo a meu respeito, de tal forma, de tal maneira, eu acho que você foi injusto. Eu queria tratar isso com você. Irmão Flávio, eu regresso. E perdoe. E ali nós nos alinhamos, e ali nós nos tornamos aliados e continuamos a caminhar. Amém. Ninguém da igreja fica sabendo. Nenhum escândalo na congregação. Nenhum problema na igreja. Todo mundo caminhando na unidade. Porque ofendido e ofensor, ofendido e ofensor se reuniram e resolveram essa parada. Aquele que vê ou conhece a ofensa de um irmão e vai procurá-lo em particular é pacificador, porque ele procura restabelecer a paz que foi perturbada por aquele que ofendeu. A segunda providência, ponha seus olhos no verso 16. Mas se ele não o ouvir, Mateus 18, 16 agora. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. A segunda providência de um pacificador é também tomada pelo ofendido. Ele foi ofendido, ele procura o ofensor,
fala reservadamente com o ofensor. Se ele ganhar o coração do ofensor, amém, paz da igreja, nenhum problema de divisão, de conflito, está todo mundo tranquilo, resolvemos o problema entre nós dois. Mas pode ser que o ofensor radicalize. Ele bote o dedo na sua cara e diga assim: quem é você para me advertir sobre isso? A vida é minha, eu faço o que eu quero dela. E ele diz que tem paz com Deus. Por que você não vai olhar para a sua casa? Vai cuidar da sua esposa, rapaz? Vai cuidar dos seus filhos primeiro? Quem você pensa que é? E ele então começa a endurecer. A Bíblia está dizendo que o ofendido chame 2 ou 3 pessoas pacificadoras. Não é testemunhas de corte judicial. É gente tão pacificador quanto aquele que está empreendendo a caminhada. E vamos lá, porque o Samuca não quer reconhecer a ofensa que ele cometeu. Vamos lá. Aí a Bíblia diz assim, que se o ofensor também não reconhecer diante daqueles pacificadores em pequeno grupo que agora chegam diante dele e testemunham diante dele a ofensa que ele cometeu e testemunham que ele não quer reconhecer aquela ofensa pelo vínculo da paz, o caso deve ser levado à igreja. E agora, cuidado, toda a igreja se torna pacificadora. E agora todos os membros da graça se tornam pacificadores sobre aquele irmão, dizendo: meu irmão, o que você fez não é uma postura cristã satisfatória, razoável, bíblica, que glorifica a Deus. Admita, peça perdão, a gente está aqui para perdoá-lo. Não! Não! Vocês pensam que a vida de vocês é melhor que a minha? Aí Jesus diz o que deve ser feito com essa pessoa. Ela deve ser tratada como pagã, como publicana, como gente que nunca nasceu de novo. E há uma versão que diz assim: ela deve ser expulsa da igreja, porque não quis a pacificação. Versos 19 e 20 de Mateus 18. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Glória a Deus. Vamos terminar com essa palavra. Preste bem atenção que eu quero dizer. Não tire daqui o texto. Jesus não está dizendo assim, que se eu, Ícaro e Lucas, orarmos para que Deus dê a Lucas uma esposa e 8 filhos, Deus vai ouvir no céu e vai nos atender. Não. Não é isso que o Evangelho está ensinando. O contexto aqui é de disciplina sobre gente que se dizia crente e não se arrependeu das ofensas que cometeu. Então o que Jesus está dizendo aqui é isso. Quando 2 ou 3 estão nesse viés, estão nesse caminho de ser pacificadores na vida de alguém, revelando a esse alguém a ofensa que ele cometeu e ele não quis reconsiderar e nem se arrepender, então vocês que estão concordando sobre a atitude que devem tomar em relação àquela pessoa que não quer se arrepender, os céus vão acatar, os céus vão entender, os céus vão obedecer, os céus vão avalizar. Porque a gente seguiu o que a palavra de Deus está mandando fazer. Aleluia. Irmãos, se não concordarmos, se não houver paz em nossos relacionamentos,
não adianta orar, É mesmo assim. porque a resposta à oração está condicionada à presença da paz entre aquele que ora e o Deus a quem ele ora. Aleluia. Se não estivermos em paz com Deus, não poderemos orar confiante que a nossa oração será respondida se o nosso coração está em conflito contra alguém. Se não estivermos em unidade com nosso irmão, não poderemos estar em unidade com Deus. Vocês são mentirosos porque dizem que amam a Deus, a quem não vê, mas não amam aos seus irmãos a quem vê. É a palavra de Deus que diz. Mesmo assim, Jesus. Irmãos, a ruptura da unidade entre os crentes provoca a ruptura da unidade entre o crente e Deus. Por isso, saia daqui hoje refletindo com muita prudência como está o seu coração, como eu também faço com o meu, para que o meu coração nem o seu esteja em beligerância relacional com quem quer que seja, porque se estamos em beligerância relacional, interpessoal, não adianta orar. Eu quero só dar uma dica para você. Se você quer saber se você está em beligerância, em guerra contra alguém, é fácil e simples. Quantas vezes você tem orado por essa pessoa na última meia hora? É muito fácil. Nem estou perguntando quantas vezes você orou por aquele que te magoou esse dia, hoje, domingo. Mas na última meia hora, quantas vezes você já orou? Ou quantas vezes você se lembra dessa pessoa que te feriu e que está tirando do teu coração a alegria e a ternura, a docilidade e o prazer de ser crente, e você persevera nisso? Aos maridos, eu quero fazer a mesma advertência. Pedro diz que um marido que não trata a sua esposa com honra e respeito, não adianta ele orar. 1 Pedro 3,7. Em casa vocês podem ver isso. A nossa relação vertical com Deus precisa se refletir numa relação correta, horizontal com as pessoas. A eficácia da oração, quer individual, quer da igreja, depende de estarmos em paz. Em paz. Somente assim poderemos ser pacificadores, como Jesus proclamou. Vamos ficar em pé? Irmão magoado, irmão ferido. A proposta desse pastor hoje é: saia daqui hoje orando por essa pessoa que te magoou e te feriu. Porque, como eu disse no início do sermão, o Evangelho é prático. O Evangelho não é discurso. Eu não quero estar diante de vocês pregando o Evangelho que não tem a ver com o seu coração e com o meu. Alguém te feriu, comece a orar por ele já. E prove de algo especial que Deus vai proporcionar a você. Prove. Posso adiantar? Não. Vou deixar você provar primeiro. Receba a bênção.